Olá pessoal, boa noite, porque aqui é noite, né? Hoje nós iremos tratar um pouquinho sobre a física moderna, né? Especificamente no ramo mais complexo que nós temos dela, que é a física relacionada à quântica, né? A quântica, cuja entendimento teórico nem mesmo os físicos que deram origem a ela têm conhecimento vasto sobre ela. Alguns deles, inclusive, dizem que é a única ciência que, apesar de ser estudada, de ser desenvolvida, né, de ter já quase 100 anos aí de caminho no entendimento dela, quase ninguém a entende, né? Então, se quase ninguém a entende, imagina nós, meros mortais, né? Então, poucas pessoas hoje no mundo são capazes de entender a física quântica na sua essência. Mas ela vai partir a partir do estudo de física de partículas, né? Que é a física que está fundamentada nas estruturas mínimas e infinitamente pequenas da natureza, que são os átomos. Então, quando a gente fala de física quântica, a gente tem que fugir dessa realidade macroscópica, que é a física mecânica, né, das estrelas, né, a física relativística de Einstein. É uma física que não tem uma relação assim muito intrínseca com esses outros ramos da ciência. É por isso que até hoje os cientistas buscam uma explicação universal para unir essa física que estuda o micromundo, né, estuda o microscópio, estuda as estruturas no íntimo da matéria, com a física mais voltada para as grandes estruturas do universo. Então a física quântica e a física convencional que nós conhecemos, elas são como se fosse água e vinho, né? Elas não são compatíveis. E a grande busca dos cientistas ou da ciência até hoje é encontrar uma equação que unifique a física das partículas com a física do mundo das estrelas, né, do nosso cosmos. O fato é que essa física quântica, né, ela vai começar de fato a ser estudada lá no início do século XX, muito embora a luz, né, que é uma estrutura de natureza quântica, né, isso a gente aprendeu no estudo da relatividade restrita. Muito embora a luz ela já tenha sido estudada, já seja estudada há bastante tempo, desde o século XVIII, né, nós temos aí o Thomas Young, né, que tratou dessas questões relacionadas à luz, afirmando que a luz era um fenômeno de natureza ondulatório, né? Ou seja, a luz era uma onda e não uma partícula, como sugeriu, por exemplo, o nosso célebre Isaac Newton e o próprio Einstein. Então a gente precisa compreender, né, apesar da física quântica ser uma física moderna, uma física que tem pouco tempo de vida, né, no que se refere ao estudo, né, no que se refere ao complemento ao conhecimento da teoria, a compreensão da teoria, né, é uma física que tem seus elementos lá a partir do século XVIII, já com cientistas que se preocupavam no entendimento do comportamento ondulatório da luz. Então o Huygens ele vai ser o primeiro a analisar o comportamento da luz e dizer que a luz é um fenômeno de natureza eletromagnética. Isso acontece lá, como eu disse, meados do século XVIII. No século XX nós temos aí um grande cientista que vai dar o pontapé inicial no estudo da física quântica, né, que é o renomado Bohr. Aquele mesmo Bohr que foi o coautor, né, da teoria
do modelo atômico de Rutherford, né? Vocês sabem, lá na química, quando a gente estuda modelos atômicos, a gente tem lá um modelo, que é o modelo de Rutherford, que é uma estrutura muito parecida, muito semelhante com a mecânica, né, celeste, ou seja, a mecânica dos sistemas planetários, onde você tem, todo mundo sabe, né, estrelas detentora de quase toda a massa daquele sistema no centro, e todos os outros corpos, planetas, luas, né, meteoros, enfim, tudo que existe naquele sistema planetário está lá girando em torno dessa estrela maior. Mas o que explica esse processo mecânico dos corpos celestes, não é a gravidade. A gente já sabe disso há muito tempo, né? O próprio Isaac Newton já definiu isso, né, como sendo uma força que mantém todos os corpos, né, obedecendo uma certa dinâmica, e os corpos que giram em torno das estrelas obedecem a essa dinâmica. Então a massa que cria a gravidade, ela provoca o equilíbrio, né, entre esses corpos, de maneira que as órbitas que definem a posição deles no espaço geralmente são órbitas extremamente equilibradas. Então é por isso que o planeta Terra gira em torno do Sol, é por isso que a Lua gira em torno do planeta Terra e por aí vai. Porque existe uma força chamada gravidade que vai tratar dessa questão de equilíbrio com a questão do momento daquele corpo, né? Ou seja, com o movimento que ele exerce sobre em volta daquele objeto maior. Então, o que explica, por exemplo, a Lua em órbita da Terra é exatamente a gravidade, a força que mantém esses dois corpos se atraindo mutuamente, mas também o seu momento, ou seja, a sua translação da Lua em torno da Terra. Caso essa Lua tivesse parada, a tendência é que ela, por gravidade, seria atraído para o centro da Terra e cairia sobre ela. Então, o equilíbrio entre a gravidade e o momento da Lua é que vai fazer com que a Lua se mantenha sempre a uma determinada distância da Terra. Isso acontece também com a Terra em relação ao Sol e vice-versa. Então, esse tipo de conhecimento, mecânica celeste, não pode ser aplicado na física quântica. E é aí que vai começar a surgir o problema. Por quê? Porque quando você vai estudar a natureza do átomo, você sabe lá na química que o átomo ele é uma estrutura elétrica. Então ele vai ter um núcleo ali atômico, né, que vai ser definido por dois tipos básicos de partículas, que não são elementares. Partículas elementares são aquelas que a gente divide, que a gente não divide. No caso, elas são divisíveis. Futuramente vocês vão saber como é que acontece isso. Mas o núcleo do átomo ele é constituído por prótons e nêutrons. Os nêutrons eles têm uma função isolante, ou seja, eles servem ali para evitar que haja ali um conflito, né, de cargas entre os prótons, já que eles possuem cargas iguais e, obviamente, cargas iguais provocam repulsão entre as partículas. Então, a função dos nêutrons é evitar essa repulsão. E os prótons, por sua vez, eles precisam interagir com as partículas que estão aquém do núcleo, né, que estão distantes do núcleo, que nós chamamos de elétrons. E esses elétrons são de fato cargas de fato negativos e são chamados de elementares, porque são partículas que não podem ser divididas devido à sua ínfima massa, né? Ou seja, os elétrons eles têm uma massa 1846 vezes menor do que um próton, ou seja, quase nada, né? Alguns cientistas, inclusive, tratam o elétron como uma estrutura de natureza ondulatória e não material. Então, assim, como os elétrons não são estruturas de natureza material, não são considerados matérias, não existe interação gravitacional entre elétrons e prótons. O que a teoria no modelo de Rutherford não explicava. Então, se não havia uma explicação lógica para dizer por que os elétrons sempre se mantinham em torno do núcleo ali, sem ir embora nem caírem sobre o núcleo, esse modelo atômico de Bohr, né, de Rutherford, ele não poderia ser aplicado nos trabalhos, né, aplicado no que se refere à comunidade científica. Então foi preciso que o Bohr desse uma roupagem nova para essa teoria de Rutherford, dando uma explicação
energética para o modelo. E é aí que vai surgir o primeiro conceito de física quântica ou de física moderna, né? Porque para Bohr, o que mantinha de fato o átomo estabilizado era a natureza comportamental do elétron. Então o elétron ele tinha em si uma energia. Só que essa energia ela tinha que ser preservada, ou seja, é aquele conceito de conservação de energia, né? Se você não conserva a sua energia, você transforma essa energia em outra forma de energia. No caso do elétron, se ele estava em movimento, a energia que ele estava desperdiçando nesse movimento seria transformada em outro tipo de forma de energia, né? E essa outra forma de energia iria fazer com que diminuísse a energia de movimento, o momento desse elétron, o que implicaria numa queda desse elétron sobre o núcleo. Obviamente que as observações diziam o contrário, já que o átomo ele é praticamente eterno. Você não vai ver um átomo por aí morrendo, né, toda hora se acabando, se desintegrando, né? Então, por exemplo, átomos de hidrogênio que são tão velhos como o universo. Então, o que mantém esses átomos, no final das contas, equilibrados, não é? Então, o que mantém esses átomos equilibrados é a natureza do elétron. Então, o elétron ele vai receber de fora da sua estrutura, né, de fora das suas fronteiras, uma determinada quantidade de energia que Bohr chamou de quanta de energia, né? Então, o quanta é uma entidade energética, é uma quantidade de energia que o elétron vai absorver para que ele mantenha o seu equilíbrio orbital em torno desse núcleo atômico. Mas esse quanta de energia ele tem que ser bem definido, porque o elétron não pode receber qualquer quantidade de energia, né? É uma entidade que ele só vai receber energia específica para realizar aquele trabalho, realizar aquela tarefa. A energia não pode ser mais, a energia não pode ser menos do que aquilo que ele necessita. Então ele recebe essa energia em pacotes, e esses pacotes são bem definidos, né? Você não pode, se você precisa de 1 joule de energia, você não vai receber 2, nem meio. Por quê? Porque 2 excede e meio é insuficiente. Então, esse pacote energético que é recebido pelo elétron aumenta o seu momento, ou seja, aumenta a sua velocidade, a sua mobilidade em torno desse núcleo, né? E faz com que, para que ele continue em equilíbrio, salte de uma órbita menos energética, ou seja, mais interna, para uma órbita mais externa, né? Uma vez que ele faz isso, ele libera essa energia que ele absorveu, ou seja, ele não gastou nada dele, né? Ele devolveu aquilo que ele recebeu para o meio na forma de luz. Olha que coisa interessante, né? E ao fazer isso, acontece algo que não é explicável. É como se esse elétron fizesse essa viagem de maneira que fosse como se fosse um teletransporte. Ele não vai ocupar um caminho, ele não vai fazer isso percorrendo um caminho no espaço. Então ele vai sair de um ponto A, que é a órbita que ele está, e pular para uma órbita de ponto B sem percorrer aquele espaço. É como se ele desaparecesse aqui e aparecesse lá na sala da minha casa sem passar pela porta e andar no corredor. Ele simplesmente apareceu lá. É isso que acontece com o elétron, né? E esse tipo de fenômeno que vai trazer discussão, que vai perdurar até hoje sobre a natureza do elétron. O Bohr ele vai ser o precursor desse modelo, mas, como eu disse para vocês, a discussão entre o comportamento da luz, ela é uma discussão que já perdura desde o século XVIII, né? Então, no início do século XX, a gente vai ter aí uma outra discussão, um outro conflito de ideias entre um cara chamado Thomas Young, né, que vai ser o cientista que vai realizar um experimento chamado experimento da dupla Fenda, que vai ser decisivo, que vai ser crucial para, de uma vez por todas, nós entendermos o comportamento da luz, né, e também o comportamento do elétron, e também o grande cientista, né, Albert Einstein, que vai ter pensamentos contrários a essas ideias do experimento da Fenda. Embora Thomas Young também não visse a luz como uma estrutura de natureza ondulatória. Via também a luz como via Einstein, né?
Para eles, a luz era de natureza corpuscular, ou seja, a luz ela deveria ser considerada como uma partícula no espaço, não é? Então não se explica, por exemplo, se a luz é considerada como uma partícula, como é que você vai explicar o elétron saltando de uma órbita a outra sem passar por um caminho? Porque toda partícula tem que percorrer um caminho, se você a analisa pela física clássica que a gente estuda no ensino médio. Então, aí tinha um conflito que precisava ser resolvido. Enquanto Thomas Young via no seu experimento algo que ele não queria ver, que era o comportamento ondulatório da luz, Albert Einstein, nos anos de 1905, ganhava o primeiro e único, né, prêmio Nobel, que estava associado ao seu estudo do comportamento corpuscular da luz através do efeito fotoelétrico. O que seria isso? O efeito fotoelétrico é um experimento que foi bem feito, né, pelo Albert Einstein, e que vai dizer, você vai ligar uma placa metálica a uma rede de energia, né, vai eletrizar uma placa metálica e vai jogar na superfície dessa placa metálica uma fonte de luz com uma frequência grande, né, no caso luz ultravioleta. Se for de frequência baixa não vai acontecer nada, mas quando a frequência é alta, em uma determinada frequência, que a gente chama de frequência de corte, automaticamente, assim que você joga essa luz na superfície dessa placa metálica, você vai perceber que os elétrons eles começam a surgir, né, na superfície da placa. O nome disso é efeito fotoelétrico, ou seja, você gera na placa uma corrente elétrica, né, que é gerada exatamente pela luz que está sendo jogada naquela placa. Portanto, ali está comprovado, né, que a luz tem comportamento material, comportamento corpuscular. Mas o Thomas Young também vai fazer o experimento chamado de dupla fenda, e ele vai comprovar o contrário. Vai comprovar que o elétron, dependendo da situação, ele vai se comportar como uma onda, né? E esse experimento da dupla fenda eu vou explicar para vocês numa próxima aula. Então, houve aí esses embates, né? Mas aí vai surgir um cientista que vai tentar explicar qual de fato é a verdadeira natureza da luz. E ele vai dizer simplesmente algo que é extremamente interessante, né? Ele vai dizer que os dois têm razão, ou seja, que a luz ela vai ter um comportamento dual. A gente chama isso de princípio da incerteza. E o cientista que determinou isso foi Heisenberg, né? Ele vai dizer que a luz ela pode se comportar como onda e ela também pode se comportar como matéria, desde que isso não aconteça simultaneamente, né? E desde que o experimento que eu utilize, né, seja utilizado para referendar como a luz vai se comportar. Por exemplo, se eu for analisar a luz através, por exemplo, do efeito fotoelétrico ou do efeito Compton, eu vou perceber que a luz é de fato corpuscular. Então, eu tenho que assumir que a luz não se comporta como onda e sim como matéria. Porém, se eu for estudar a luz através de fenômenos como, por exemplo, difração, refração, interferência, que são fenômenos ondulatórios, eu vou ter que admitir que a luz é uma onda. Então, de acordo com o fenômeno que eu estou analisando, eu determino a natureza da luz. Por isso, a luz é, para todos os cientistas que nós conhecemos, de natureza dual. Tá certo? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aula, se Deus permitir.